Paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estamos chegando, pessoal, para mais um dia aqui na nossa escola de vencedores. Que tempo bom é estar aqui com você para crescermos. Cada vez que eu tenho a oportunidade de iniciar mais uma escola de vencedores, eu tenho a certeza que é uma oportunidade de que nós podemos crescer juntos. Dizer a você que a primeira pessoa a crescer, a aprender aqui na escola de vencedores sou eu mesmo, que nós nunca poderemos entregar aquilo que nós não temos. Eu vejo muitas pessoas ouvindo gente, conselhos, palestras, ministrações de pessoas que não têm um histórico de vida, um histórico de aprendizado, um histórico de crescimento. As pessoas nunca darão aquilo que não têm. As pessoas nunca podem, ninguém pode dar aquilo que não tem. E nós estamos aqui aprendendo para poder entregar aquilo que temos recebido. A própria Bíblia diz que aquilo que de graça nós recebemos, a sabedoria da palavra de Deus, é o que nós estamos buscando aqui juntos. Aquilo que de graça recebemos, de graça nós também precisamos entregar. Fazer a escola de vencedores é uma missão para nós, é o que nos motiva todos os dias estarmos aqui para falar de princípios bíblicos que trazem para a nossa vida crescimento, prosperidade, sabedoria, ou os 3 P's da prosperidade: paz, proteção e provisão. É o que nós estamos buscando. E através do conhecimento, da dedicação a conhecer a palavra, a conhecer esses princípios, é que nós vamos, sem sombra de dúvidas, dia após dia, crescendo e melhorando. Você que participou comigo ontem, aqui dos nossos 2 encontros com a ceia do Senhor, recebeu este cartãozinho aqui, que no verso nós temos as sementes de girassol, não é? No verso tem a semente de girassol. Eu vou daqui a pouquinho iniciar a nossa aula de hoje na Escola de Vencedores e no final, nós vamos falar sobre as sementes e o que você vai fazer com essa semente aqui, tá? Então, fica comigo, fica ligadinho aí, já faz os seus contatos aí para chamar mais pessoas para participar da Escola de Vencedores de hoje. Tenho certeza que vai ser um tempo de crescimento e de bênção nas nossas vidas. Então, você que está na estreia aí agora, já deixa o seu boa noite às pessoas que estão participando nessa estreia. Você que está chegando, pode compartilhar com mais pessoas, compartilhar o link nos seus grupos que você participa, ou ainda compartilhar nas suas redes o link para que mais pessoas possam chegar até a Escola de Vencedores. Muito bem, gente. Dito isso, quero convidar você para orar comigo, para darmos início à nossa aula de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença com humildade e fidelidade. Só se assenta para aprender aquele que é humilde o suficiente para saber que precisa e que deseja aprender, crescer. E o que nós estamos aprendendo aqui na Escola de Vencedores? Princípios bíblicos, milenares, abençoadores para as nossas vidas. Derrame então do Teu Santo Espírito sobre cada vida, sobre cada pessoa que está conectada, seja um empreendedor, seja um trabalhador autônomo, um trabalhador, ó Deus, da empresa, não importa qual a área de atuação desta pessoa. Nós aprendemos aqui na escola que o trabalho é o mecanismo, é a ponte, é a ferramenta que o Senhor usa para que nós possamos prosperar e alcançar os nossos sonhos. Então, que os nossos trabalhos sejam abençoados, que nós possamos crescer com sabedoria no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Você está comigo? Tamo junto? Tá ligadinho aí, conectado? Então vamos lá, dando início aqui, o texto, você já tem aí nas suas mãos o texto, que é o Salmo 92, verso 12. Salmo 92, verso 12, diz o quê? O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. O justo
florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Muito importante nós entendermos este ponto aqui. Um ponto importante que o texto dos Salmos vai nos ensinar sobre crescer e florescer, sobre as coisas começarem a acontecer. Então, o primeiro ponto a ser abordado aqui é entender que só cresce, só floresce o lugar onde você tem a capacidade de plantar. O lugar onde nós temos a capacidade e a fé suficiente para lançar sementes. E antes de nós entrarmos em pontos importantes, nesta introdução, quero dizer a você, só vai colher quem tem a fé do agricultor. Como assim? A fé do agricultor é a fé que lança a semente e acredita que aquele plantio, no seu devido tempo, vai florescer e crescer, ou vai crescer e florescer. Quando você tem a capacidade, ter a fé do agricultor, ela passa por etapas. Qual é a primeira etapa da fé do agricultor? Preparação do terreno. A primeira etapa da fé do agricultor é preparar o terreno. Um erro terrível na vida de muitas pessoas que querem empreender, que querem fazer, que querem acontecer, é começar uma plantação, começar um negócio, começar um empreendimento, começar um trabalho, sem antes ter a preparação do terreno. Ou plantar em terrenos ruins, não preparados. A lei da semeadura, ela é certa. Nós devemos plantar para depois colher. Mas antes de chegar na fase do plantio, é importante que você desenvolva ou prepare o terreno. No contexto do empreendedorismo, essas palavras nos ensinam que a preparação do terreno é quem vai garantir a prosperidade, o resultado, os esforços que nós vamos fazer na preparação do terreno. Muitas pessoas acham que se for mais rápido e pular a fase da preparação do terreno, eles vão ter resultados mais rápidos. Quando, na verdade, quando nós não preparamos o terreno, nós exercemos muita força e pouco resultado. Veja, o justo florescerá como a palmeira. Força e produtividade. Essas duas coisas vão andar juntos. Força e produtividade. Empreender como justo é viver de forma íntegra. Então o justo florescerá como palmeira. Quando você vive de forma íntegra, planta com sabedoria, cresce com constância naquilo que você está fazendo. Então haverá força, a força que você precisa na preparação, para que depois então você viva o quê? A produtividade. Não haverá produtividade sem esforço do preparar da terra. O esforço está de forma prática. Nós estamos usando aqui a figura metafórica do texto para entendermos o que é esta força. Esta força é a preparação que você precisa, é a especialização, é aquela pessoa que quer desenvolver algo como especialista na era do digital, na era dos youtubers, na era da comunicação fácil. Todo mundo é especialista atrás de uma câmera. Eu poderia colocar qualquer tema aqui e virar especialista. Coloca aqui as galáxias aqui, coloca o universo aqui, eu começo a falar sobre o universo e viro especialista do universo. Coloca uns gráficos aqui de economia e eu viro especialista em bolsa de valores. Na era da comunicação rápida, nós precisamos entender que o esforço é realmente nos tornar especialistas naquilo que nós estamos fazendo. É realmente termos conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. A força e a produtividade que você vai empreender é a justiça, é ser justo, é saber daquilo que você está falando, é ter integridade. De forma prática. De forma prática. É saber especialização, cursos, mentorias, entregar realmente aquilo que você promete entregar.
no mundo dos negócios isso está ficando cada vez mais raso. Em qualquer área. Em qualquer área a pessoa oferece uma coisa, mas não entrega o que ela está ofertando. E eu, na minha área, tenho um cuidado muito grande, sempre digo ao pessoal que trabalha comigo, nós precisamos entregar o que nós vendemos. Não dá para vender uma coisa e entregar outra. Isto é a força que vai gerar a sua produtividade. Tenha constância naquilo que você está fazendo. Tenha clareza naquilo que você está entregando. Tenha domínio sobre o que você faz, sobre o seu trabalho. E aí você vai empreendendo. Por que é mais fácil entregar aquilo que é mais raso? Sem preparação do terreno, sem um esforço. Então, nos parece que o resultado chega antes. Mas, veja, quando nós temos um planejamento, o crescimento vai ser de que forma? Crescerá como o cedro no Líbano. Isso significa o quê? Estabilidade e profundidade. Estabilidade e profundidade. O Sebrae diz que mais de 50% das empresas que abrem, elas fecham ainda no primeiro ano. Mais de 50% das empresas que abrem, fecham ainda no primeiro ano. Por quê? Porque não passou por ciclos de fortalecimento. Ela não tem força, portanto não tem produtividade. Ela não cresce como o cedro do Líbano, essa figura do cedro do Líbano, é importante entender isso. O que é o cedro do Líbano? O cedro do Líbano tem raízes profundas e cresce lentamente. Como é difícil crescer lentamente. Quando a pessoa começa na academia, ela quer crescer rápido. O que ela faz? Anabolizante. Se for pegar mais peso, não vai adiantar. Para crescer rápido, ela entra com anabolizantes, ou as famosas bombas, né? Popularmente conhecido. O fulano começou a ir na academia, um mês, ele já estava bombado. Foi com natural? Foi orgânico? Claro que não. Ele usou de artifícios. Uma empresa, para crescer, também, ela para crescer como o cedro do Líbano. Como é que o cedro do Líbano cresce? Ele tem raízes profundas e cresce lentamente. Gente, ninguém nasce grande. Só monstro. Ninguém nasce grande. Só nasce grande monstro. Os negócios, a prosperidade, ela vai sendo plantada dia após dia e ela vai crescer lentamente, mas torna-se extremamente resistente. Este exemplo do cedro do Líbano é porque ele cresce de que forma? Lentamente, mas consistente. No empreendedorismo, nos negócios, muitos querem crescer rápido, mas o crescimento sólido vem de bases firmes. Quais são as bases? Planejamento, controle financeiro e treinamento contínuo. Essas três bases vão sustentar o seu negócio, a sua empresa, o seu trabalho, ainda que seja um trabalho para outras empresas, vai sustentar o seu emprego. O seu emprego será sustentado pelo seu planejamento de carreira. Eu sei aonde eu quero chegar, eu estou planejando minha carreira, eu estou me especializando para me tornar, dentro da empresa que eu trabalho, peça importante ao longo do tempo. É um planejamento e há um controle financeiro. Muitas pessoas que trabalham em grandes empresas, têm bons salários, mas são totalmente descontroladas financeiramente e aí eles ficam numa instabilidade até emocional. Ninguém consegue ter um emocional bacana se vive cercado de dívidas e problemas financeiros. Não existe na vida dessa pessoa o controle financeiro. E por fim, o treinamento contínuo, ou seja, eu estou sempre melhorando. Eu estou sempre aprendendo. Então, guarde essas três coisas. Para que você possa crescer como o cedro do Líbano, você vai precisar ter estabilidade e profundidade. Para que você tenha estabilidade e profundidade, nós precisamos do quê? Planejamento daquilo que nós vamos fazer.
Nós precisamos controle financeiro total, temos controle daquilo que nós estamos fazendo e treinamento. Pessoas que não treinam, que não se especializam. Parabéns. Só de você estar aqui na Escola de Vencedores já é algum tipo de treinamento espiritual, com bases espirituais, mas com princípios. Nós temos aqui as bases espirituais da fé, mas os princípios que também são da fé para nos ajudar a crescer como cedro do Líbano ou no Líbano, buscando ter estabilidade e profundidade. Tá comigo? Tá rápido? Tá devagar? Tá no ritmo? Vamos lá. Papel e caneta na mão, hein? Anotando. É importante. Esses pontos são importantes. O crescimento, então, não vai vir rápido. Por quê? Porque o crescimento rápido demais pode ser até perigoso. Se a estrutura não suporta o peso. Vai fazendo desesperadamente. Sabe? Muitas pessoas começam a agregar produto. Dá até um nervoso quando eu vou em restaurante que o cardápio tem 500 mil itens. É um nervoso. Eu não sou especialista em restaurante, mas, assim, no conhecimento geral, um restaurante que coloca lá que é um restaurante de sushi, legal, é um restaurante de sushi. Quando ele começa a colocar o sushi, ele vende sushi. Mas ele vende sushi, ele vende hambúrguer, ele vende picanha, ele vende massa, lasanha. Ele faz tudo. Já dizia a vovó, quem faz tudo não faz nada. Eu sempre falo lá em casa, quando a gente vai em algum restaurante, o pessoal lá fala, esse restaurante aqui é de carne, então eles sabem fazer carne. Se tiver sushi, não pega. Esse restaurante é de sushi, então o foco deles é sushi. Se tiver outra coisa, não pega. Porque essa diversificação não é especialista em nada. O crescimento rápido demais pode ser perigoso, não suporta, vai aumentando a estrutura e não tem bases para suportar. Invista tempo em aprender antes de expandir. Invista tempo em aprender antes de expandir. Estabeleça processos internos que sustentem o seu crescimento. Você crescerá como o cedro do Líbano. Estabeleça processos internos que sustentem o seu crescimento. Às vezes é necessário, dentro do processo de crescimento, dar um passinho para trás. E eu já fiz isso várias vezes na minha estrutura. Às vezes eu avanço na estrutura, amplio, faço isso, faço passado. Às vezes eu recuo na estrutura. Peraí, vamos dar uma enxugada. Faz parte do processo de crescimento. E eu sei que é difícil recuar na estrutura. Quando você recua na estrutura, as pessoas que estão à sua volta pensam, está diminuindo, está perdendo, está andando para trás. Deixa eu dizer para você, não faça as coisas para os outros, faça as coisas para você. Muitas vezes vai ser necessário um recuo, e eu sempre chamo esse recuo de recuo estratégico. Você já fez um salto? Salto físico mesmo? Já se preparou para dar um salto, pular de um lugar para o outro? Uma das coisas que a gente faz quando vai dar um salto, qual é? Você está numa posição, você vai saltar, você dá 2 passos para trás para pegar o quê? Impulso. Então você dá passos para trás e vem correndo para pegar impulso. Mas a primeira ação é passos para trás. E você pega impulso. Quem está no mundo do empreendedorismo, da empresa, dos negócios, da vida. Às vezes, quando você dá um passinho para trás, seu vizinho vê que você pegou um carro, você tinha um carro 2025 e você pegou um carro 2020, ele olha, ele não entende o movimento, o recuo estratégico que você está fazendo, porque quem está dentro das finanças, das suas finanças, é você mesmo. E você não precisa provar nada para o vizinho, você precisa administrar para você. Então você dá um recuo estratégico para que tome um pouco de fôlego, pegue mais impulso e avance. Nos negócios é assim que funciona. O crescimento com estabilidade e profundidade.
não depende de aparência, depende daquilo que realmente é. Estabeleça processos internos que sustentem o seu crescimento e não tenha medo de começar pequeno, desde que esteja construindo para longo prazo. O meu negócio é para longo prazo. O meu trabalho é para longo prazo. A minha empresa é para longo prazo. O meu serviço é para longo prazo. Então eu estou estabelecendo raízes e alicerces profundos. Lá em Lucas capítulo 48, verso 28, tem esse texto que nós já lemos diversas vezes. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas para ver se tem como arcar com elas? Profundidade vai depender disso, de você ter a estratégia certa, o momento certo, a ação certa. O segredo do florescer e do crescer é justiça e fidelidade. O segredo do florescer e crescer. Bom, vamos lá. Então nós já falamos aqui sobre 2 pontos importantes. Primeiro, força e produtividade, certo? Vamos recapitular aqui. Força e produtividade. Já falamos sobre a estabilidade e a profundidade. E agora, como florescer e crescer? Justiça e fidelidade. O texto não diz qualquer pessoa vai florescer. Veja, não diz aqui, todo mundo vai florescer. Não, ele diz quem vai florescer? O justo. Então a justiça é uma condição indispensável para que você possa florescer. Por isso é um segredo. Justiça e fidelidade. No mundo de hoje, as pessoas estão cada vez mais partindo para crescer a qualquer custo, em cima da desgraça alheia, em cima de inverdades, em cima de mentiras. Tratar as pessoas de forma gananciosa, enganando, trapaceando seus clientes, trapaceando seus fornecedores. Não busca fazer aquilo que é correto e a qualquer preço. Agora, o texto está dizendo: quem vai ter crescimento, que vai florescer, que vai ter frutos? Quem é justo. E quem é justo? Aquele que é fiel nos seus princípios e valores. Nós, na Escola de Vencedores, aprendemos a importância dos princípios e dos valores. O que nós aprendemos aqui, o que nós estudamos aqui na Escola de Vencedores, que é princípios e valores que liberam as promessas de Deus sobre a nossa vida. Quando nós falamos de justiça, nós falamos de sermos honestos, de termos caráter, de forma prática e aplicada na nossa vida, não trapacearmos as pessoas, não puxarmos o tapete de ninguém, não crescermos na desgraça alheia, mas sermos sempre honestos. Esta palavra aqui parece tão comum, mas está em tanto desuso. E a fidelidade. A fidelidade com o seu sócio, a fidelidade com os seus fornecedores, a fidelidade com as pessoas. Mas também nós acreditamos na fidelidade a Deus. E quando nós falamos de fidelidade a Deus, nós falamos sim da fidelidade do reino. E eu não tenho como tirar isso de pauta, porque este justo e este fiel que o salmista no Salmo 92, que nós estamos lendo aqui hoje com vocês, verso 12, este justo e este fiel também é justo e fiel com Deus, num princípio de fé. E quando eu estou falando no princípio de fé, sim, eu estou falando da fidelidade, de dízimos, de ofertas, de contribuição com o reino de Deus. Grandes empreendedores do mundo separam a 10ª parte para contribuições.
E essas contribuições, dentro do contexto cristão, que nós cremos, dentro da nossa fé, eu não estou falando para quem não é da fé, é muito difícil. Eu gostaria que a Escola de Vencedores alcançasse todas as pessoas, porque são princípios importantes, mas uma das coisas que esbarra muito no crescimento de empreendedores, de trabalhadores comum, não só de empreendedores, começa desde o trabalhador comum, esbarra muito na questão da fidelidade a Deus, deste princípio que nós acreditamos. Eu acredito nisso como princípio. Aplico esse princípio na minha vida desde que eu fazia jardim para ganhar um trocado. E quando eu fazia um jardim de uma pessoa para ganhar um trocado, lá na minha adolescência, 13, 14 anos, eu pegava o dinheiro que ganhava lá fazendo jardinagem. Hoje as crianças, adolescentes, não tem mais esse espírito, né, de fazer um jardim para ganhar um trocado. Eles querem ganhar um trocado fazendo dancinha no TikTok. Quando nós fazíamos um jardim para ganhar um trocadinho, porque éramos muito pobres, e nós aprendemos a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. E alguém diria, como tirar 10% de um menino órfão, preto, morando numa favela? Como é que alguém pode ter coragem de tirar? E ninguém tirava isso de mim. Eu tinha certeza que esta era uma semente que geraria e que me traria. E eu tenho certeza que aquelas sementes lá dos meus 13 anos, fazendo jardim, pintando uma casa, estas sementes me trouxeram até aqui. Foram elas. Porque é fidelidade. Lembra da estabilidade? É lento. É processos que nós respeitamos, princípios que nós carregamos para a vida. E hoje nós continuamos operando e fazendo com os mesmos princípios e valores, sendo generosos com as pessoas. Alguns princípios são básicos para isso. Quando nós aplicamos na nossa vida a oração em tudo que nós fazemos, tudo o que você vai fazer, empreender, negociar, coloque primeiramente em oração. Colocar em oração é colocar Deus à frente. Quando você coloca Deus à frente, a sua fé, ela te fortalece. Quando você tem valores que são inegociáveis, que não tem preço, esses valores vão fazer com que você tome ações mais assertivas. E a generosidade, entendendo que a prosperidade também é abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Eu creio nisso, que você possa florescer como palmeira e crescer como um cedro no Líbano, florescer onde Deus irá plantar você. Ou seja, onde o teu destino, onde o teu propósito te levar, você vai florescer. Se aplicar esses princípios, se você tiver raízes profundas, se você tiver a coragem de trabalhar a terra, às vezes uma terra dura, uma terra difícil. Eu já trabalhei em lugares duros, e quando eu digo terras duras, às vezes tem que trabalhar com gente dura, gente difícil de lidar. Nós vamos trabalhando assim mesmo, independente das dificuldades, independente das chateações. Às vezes está numa empresa, tem gente que troca de empresa porque tem um colega chato. Você aprende a trabalhar com chatos, porque eles vão existir em todo lugar, toda empresa, todo lugar que você tiver, vai ter um chato. Aproveito para dizer para você, olhe para o espelho todos os dias de manhã e pergunte-se se você não é o chato da empresa, se você não é a pedra de tropeço da empresa. Então, aonde você estiver, vai florescer. E mesmo em tempos difíceis. Veja que uma das características da raiz, da palmeira, é ter raízes profundas. As raízes profundas, elas ajudam a você vencer tempos difíceis. Perceba que em tempos difíceis, muitas pessoas mudam, desistem, vão para lá, vão para cá. Elas ficam como uma barata tonta, né? Em tempos difíceis, elas se desestabilizam. Mas quem tem raízes profundas, os tempos difíceis fazem com que as suas raízes
elas continuem mais fortes, mais firmes, porque não existe tempo difícil que dure para sempre. Se você está enfrentando uma crise, e nós podemos estar aí, uma crise sendo anunciada globalmente, no mundo global, não se desespere. Você está plantado como cedro no Líbano. Você tem estabilidade, você tem força, você tem raízes profundas. Raízes profundas que trazem integridade naquilo que você faz. E com integridade, você vai crescer ao seu tempo. E ao seu tempo, você também vai frutificar. Ao seu tempo, você crescerá e ao seu tempo, você vai frutificar. E quando nós frutificamos, todo mundo vê. O mundo vê os resultados. Mas Deus, Ele está vendo as suas raízes. Então continue crescendo, aonde ninguém está vendo, como cedro no Líbano, raízes profundas que trarão estabilidade e crescimento na sua vida profissional, financeira, espiritual e emocional. São áreas extremamente importantes e estratégicas para que você possa viver os resultados positivos e poderosos que você deseja. Eu vou orar e vou abençoar estas sementes. E ela vai ser uma dinâmica profética nas nossas vidas. O que é que você vai fazer com essa semente? Você vai escolher um vasinho lá na sua casa. E você vai ter a dinâmica de plantar essas sementes. É só uma semente. E eu quero que você veja ela crescendo. Veja ela crescendo. Você não planta ela hoje e amanhã ela já está enorme. Você não planta ela em qualquer terra. Sabe qual é a primeira coisa que você vai fazer para plantar essa semente? Preparar uma terra. Preparar um vaso. A melhor terra vai ter melhor resultado. Melhor esforço da terra vai ter o melhor resultado. Se você jogar ela numa terra dura, sem adubo, sem condição nenhuma, dificilmente ela vai crescer. Se você preparar a terra, colocá-la na terra preparada, ela já vai ter uma probabilidade maior de crescer. Ainda assim, ela vai crescer num ritmo lento. Se você molhar ela continuamente, a constância, essa é uma dinâmica que eu gostaria que você fizesse para lembrar como é que funciona, da mesma forma funciona o seu crescimento. Seja na empresa que você trabalha, seja na empresa que você quer fundar, abrir a sua empresa. Eu não sei qual é a sua realidade profissional, mas a semente do cedro do Líbano, ela funciona e os princípios funcionam para qualquer realidade. Então, nesta oração, eu quero orar, mas quero que seja dinâmico essa nossa oração. Entreguei essas sementes para vocês que estavam no presencial ontem e ela é dinâmica. Eu não consegui estar no presencial, eu não consigo participar do presencial. Eu só participo da Escola de Vencedores no online. Então pegue uma semente. Eu entreguei ontem a semente de girassol. Mas você pode pegar qualquer semente que nasça, né? Claro, né? Uma semente aí de sua preferência que você tenha e fazer essa dinâmica comigo também. Fazer esta dinâmica comigo, para que nós possamos, durante esta semana, estar lembrando e nos próximos meses aí. Vamos ver. E depois, conforme os resultados forem aparecendo, você pode mandar uma foto da sua plantação, das suas sementes nascendo no nosso WhatsApp. Vai mandando aí no WhatsApp. Vai aparecer na sua tela o WhatsApp aqui da igreja e você vai mandando uma mensagem para nós, uma foto para nós, e conforme eu for recebendo, eu vou passando aqui na Escola de Vencedores. Faz sentido para você? O mundo vê os resultados, mas Deus conhece as raízes do teu coração, os sonhos que estão plantados no teu coração vão nascer. Pode ter certeza que com esses princípios aplicados na sua vida, os teus sonhos nascerão, os teus resultados
chegarão no nome de Jesus. Ore comigo, ore com fé. Pai, em nome de Jesus, hoje nós estamos consagrando estas sementes como um símbolo de tudo aquilo que nós temos aprendido. Nós todos que estamos conectados aqui desejamos crescer. Eu desejo crescer. É por isso que eu estou aqui. No ano do crescimento, nós temos tantas coisas a serem plantadas. Nos ajude, nos ensine a preparar a terra, nos ensine os pilares importantes do nosso crescimento, nos dê a paciência para esperar o tempo da colheita, mas não permita que as nossas colheitas sejam roubadas, que nós possamos florescer, que nós possamos crescer, como o cedro do Líbano, que as nossas raízes possam ser profundas para suportar as crises e as dificuldades que muitas vezes se impõem a nós no nosso dia a dia. Cada pessoa que está aqui, que tem o seu sonho, que tem o seu desejo, que deseja prosperar, que deseja vencer, que deseja ser mais que vencedores na área profissional, na vida financeira. Ó Deus, que o florescer, os resultados logo apareçam na vida daqueles que estão crescendo com justiça e integridade no que fazem. No nome de Jesus, eu abençoo todos os trabalhadores, empresários, empreendedores, autônomos, todos, jovens, adolescentes, homens e mulheres, pessoas que querem ter uma vida vitoriosa de realizações na área das finanças. Assim como o Senhor, lá na minha infância, me ensinou os caminhos do crescimento e eu apliquei na minha vida os princípios, assim também eu libero essas pessoas que querem aplicar esses princípios, eu libero uma palavra, que ao aplicar os princípios da palavra de Deus, eles possam ser como um cedro no Líbano, crescer e florescer no nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Suas sementes que você vai plantar, elas vão crescer e florescer, assim como você, no nome de Jesus. Deus abençoe você. Se esta palavra faz sentido para você, compartilha com mais pessoas. Estamos chegando ao final aqui da nossa aula de hoje na Escola de Vencedores e é um prazer imenso ter sempre a sua companhia. Eu espero que tenha sido um tempo de crescimento e de sabedoria para a sua vida, estarmos aqui juntos, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa. Segue nossas redes sociais para que você esteja por dentro de toda a nossa programação aqui, tá bom? Só seguir nosso Instagram, nosso Facebook e você vai estar por dentro de toda a programação da igreja. Não perde nada. Lembre-se, quem participa cresce. Nós temos desenvolvido um trabalho com muita fé, com muito empenho, com muito amor para ajudar pessoas, tá bom? Levante a mão direita bem alto aí onde você está e declare comigo: em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a próxima Escola de Vencedores.